Muito especial para o coração de cada um de nós, e você não vai sair daqui da maneira com que você entrou, e a sua vida há de ser nesta manhã impactada por uma palavra que vem da parte de Deus para alimentar você, para alimentar sua alma, sua família, seu coração, porque você é muito especial, você é muito querido, muito amado, muito amada, e é esta declaração que Deus faz em toda a Bíblia a nosso respeito. E uma das coisas que me chama a atenção é o fato de que nós, muitas vezes, parecemos ter falhado na nossa fé. Texto lá de Hebreus, capítulo de número 4, que eu citava aqui na semana passada, quando compartilhava uma palavra tão importante com a igreja, a respeito do cuidado que nós devemos ter com aquilo que nós permitimos que entre pelos nossos ouvidos. E ali o escritor aos Hebreus fala que muitos parecem ter falhado na fé. E este sentimento e esta impressão, às vezes ela tem um fundamento. E há algo que nós precisamos saber, há algo que nós precisamos entender. Eu gosto muito de uma oração que eu repito todos os dias, não como uma reza, mas como uma declaração, um pedido a Deus, que é a oração que Davi faz lá no Salmo 90, verso de número 12, quando ele diz assim: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, de modo que eu encontre um coração sábio. E a sabedoria, ela é um subproduto de uma atitude nossa, ou ela é fruto. Subproduto é uma palavra feia, mas vamos usar a palavra fruto de uma atitude do coração de cada um de nós, que pode não só transformar a nossa vida, mas também atrair tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós, sobre nós. Então eu quero desafiar você nesta manhã, a ler comigo o texto que está na carta, ou no livro de Provérbios, capítulo de número 8, que tem como subtítulo a excelência da sabedoria. Não é este o tema desta mensagem, e à medida que nós vamos discorrendo a respeito deste texto, você vai perceber que a sabedoria aqui não é a tônica principal, embora seja o título, embora seja a introdução, mas tem um elemento que nós vamos extrair desta mensagem, que tem o poder de fazer algo sobrenatural sobre nós, e em nome de Jesus, nesta manhã, haverá de transformar a nossa vida e o nosso coração. Então eu quero convidar você para, junto comigo, abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 8, verso de número 1. Provérbios fica depois do livro dos Salmos. O escritor de Provérbios, na maioria do seu conteúdo, é Salomão, embora tenha Provérbios de Davi e de outras pessoas também aqui contida neste livro. E Salomão foi, segundo a história, uma das pessoas mais sábias que pisaram nesta terra, simplesmente pelo fato dele ter pedido sabedoria a Deus. E quando eu descobri que Salomão pediu sabedoria para Deus, e Deus deu sabedoria para Salomão, eu não cesso de orar todos os dias, pedindo para que o Senhor me ensine a contar os meus dias, de modo a alcançar um coração sábio. E depois, como resposta a essa oração feita a Deus, Deus envia esta palavra que nós vamos compartilhar juntos, como família de Deus, como irmãos, nesta manhã. E eu quero que você abra o seu coração e receba com alegria a palavra. Olha o que está escrito aqui. Diz assim: não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? Então ele fala aqui de duas coisas inicialmente, de sabedoria e de entendimento. Muitas vezes nós podemos ter sabedoria e não ter entendimento, e já já você vai descobrir por quê. No cimo das alturas, junto ao caminho,
Nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, à entrada da cidade, à entrada das portas está gritando: a vós outros, ó homens, clamo. E a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. E ele continua dizendo assim: ouvi, pois, falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas. E eu quero aqui fazer uma pausa junto com você. Dia após dia, semana após semana, Deus tem nos permitido estar neste lugar. Deus tem nos permitido ter acesso à sua Bíblia, às Escrituras. Deus nos tem permitido ouvir o testemunho de irmãos, tem nos permitido nos reunir nas casas através das nossas células, que nós chamamos de GECENs, para juntos estarmos em torno da palavra, em torno do conhecimento, mas isso talvez não seja suficiente para dar sabedoria e entendimento a cada um de nós. E eu confesso a vocês que muitas vezes, quando surpreendido por episódios que ocorrem na nossa própria vida e no meio do rebanho do Senhor, que é o corpo de Cristo, nós ficamos pensando aonde foi que erramos, por que isso acontece? E Deus muitas vezes é tão pontual em responder as perguntas que nós fazemos que até nos choca ver como Ele é fiel. Então ele está dizendo aqui que ele tem falado todos os dias, que a palavra dele está à porta, que a palavra dele está nas cidades, está na porta das casas, a palavra dele está nas reuniões, nas rodas de amigos, nas conversas que temos, mas às vezes não é suficiente. Não é suficiente para transformar a nossa vida, não é suficiente para transformar um casamento, não é suficiente para libertar uma pessoa da dependência das drogas, dos vícios, enfim, não é suficiente. E por que não é suficiente? Tendo cada um de nós um Deus mais do que suficiente. Por isso Deus está falando conosco nesta manhã. E quando eu abro a minha boca me dirigindo a gente tão importante, tão amada como cada um de vocês, eu faço com temor e muito respeito e consideração. Mas por outro lado também temos uma responsabilidade de ver cada um sendo esclarecido a respeito daquilo que pode sim, de verdade, transformar a vida de cada um de nós. Tem muitos irmãos amados que ao longo de tanto tempo nos acompanham, alguns que nos assistem pela internet também há tanto tempo. E quando eu estou aqui neste momento, eu venho com a responsabilidade de procurar tocar no coração de cada um de vocês, mas não de qualquer maneira, tocar com a palavra do Senhor, tocar através do ministério do Espírito Santo, que se movimenta a partir do momento que abrimos a nossa boca e a palavra é proclamada, porque está escrito. Lá no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6, ele descreve a palavra de Deus como a espada nas mãos do Espírito Santo. E essa espada não é para ferir, não é para matar, mas é para gerar vida. É para dividir aquilo que é bom daquilo que é ruim. É para trazer a nós temor e entendimento. E é justamente sobre isso que estamos falando nesta manhã. E a palavra de Deus continua assim: a minha boca proclamará a verdade, e os meus lábios abominam a impiedade, diz o Senhor. E os meus lábios abominam a impiedade, diz o Senhor. E está escrito aqui: e os meus lábios abominam a impiedade, diz o Senhor. E ele continua dizendo: são justas todas as palavras da minha boca, e não há nela nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para quem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. E aí Deus faz um apelo: aceitai o meu ensino, e não a prata e o conhecimento, antes do que o ouro escolhido,
porque melhor é a sabedoria do que as joias, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar a ela. Eu quero que você agora possa, por um lapso de tempo, imaginar toda a riqueza do mundo, iates, jatos, mansões, dinheiro, dólares, euros, libras esterlinas, ouro, prata, joias, diamantes. Você pode juntar tudo isso e nada se compara àquilo que a sabedoria que vem de Deus pode produzir na nossa vida. Uma coisa eu peço ao Senhor: ajuda-me a contar os meus dias de modo a alcançar um coração sábio. Mas nesta noite eu quero incluir alguém muito importante nesta oração. Você. Eu quero orar ao Senhor pedindo: Senhor, ajuda-nos, a mim e aos meus irmãos, a contar os nossos dias de modo que encontremos um coração sábio. E este coração sábio, ele vai se traduzir, em primeiro lugar, no fato de nós nos apartarmos daquilo que não é bom, porque na palavra do Senhor não há nenhuma coisa torta. A Bíblia diz que nele não há nenhum engano, nenhuma mentira. E a palavra diz também que ele abomina toda a impiedade. O que é impiedade, pastor? Impiedade é aquilo que não é pio. O que é pio? Não é aquilo que o filhote da galinha faz, não. Pio é santo. Tudo que não é santo, Deus abomina. E às vezes ele encontra na vida de pessoas, até mesmo crentes, até mesmo cristãs, coisas que não são santas, comentários que não são santos, pensamentos que não são santos, atitudes que não são santas, posturas que não são santas, porque são fruto da natureza humana caída, da qual Deus quer nos libertar, pela qual Deus enviou Jesus para morrer na cruz, para que os efeitos desta cruz pudessem nos atingir nos dias de hoje, não para destruir ninguém, não para matar ninguém, mas para curar, libertar, restaurar, abençoar e fazer da nossa vida uma vida de alegria, paz e esperança no Espírito Santo que Ele já nos deu. Deus quer fazer isso na vida de cada um de nós. Deus chama-nos nesta manhã a este lugar para falar palavras de vida ao coração de cada um de nós, para nos alertar a respeito dos perigos que este mundo, que segundo a própria palavra dele jaz no maligno, nos reservam. Eu gosto muito de uma palavra que é a palavra que Deus usou para exortar Caim. Quem é Caim? Caim é irmão de Abel. Quem é Abel? São os dois filhos do primeiro casal que habitaram esta terra depois da criação de Deus. E nós sabemos que Caim matou Abel. Matou por quê? Matou por ciúmes, matou por ira, matou por desequilíbrio emocional, matou porque se sentia rejeitado, porque tinha um espírito de autocomiseração nele, matou por tantos motivos. Mas o que Deus fez com Caim? Deus lançou um raio sobre ele. Deus o fulminou com uma meteoro que caiu do céu. A Bíblia diz que ele chama Caim e diz: Caim, o que você fez? E ele falou: não é certo que se você proceder corretamente, a sua vida será aceita? Mas naquele momento Caim escolhe permanecer no caminho do mal. E a vida dele é uma vida de condenação, não porque Deus o amaldiçoou. E você pode ler a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, de cima para baixo, de baixo para cima, ali em Gênesis capítulo de número 4, e você não vai encontrar nenhuma maldição sendo proferida por Deus, mas maldição proferida pelo próprio Caim sobre si, porque veio sobre ele uma condenação que parte da sua mente, do seu coração. Mas Deus quer nos livrar disso. E Deus tem um caminho
plano, reto, direto, para que a nossa vida seja transformada através da sua palavra. E ele continua dizendo assim: aceitai o meu ensino, e não a prata e o conhecimento, antes do que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que as joias, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar a ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e disponho de conhecimentos e de conselhos. E aqui agora vem a chave que abre as portas do paraíso para nós. Esta chave Deus quer colocar na nossa mão. E ele diz assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a sabedoria, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, eu os aborreço. O meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Em Jó, capítulo de número 28, verso 28, Jó diz assim: o temor do Senhor é sabedoria, e o apartar-se do mal, o entendimento. O temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Então só entendeu a sabedoria aquele que se aparta do mal, aquele que muda sua conduta, aquele que se converte à palavra do Senhor, aquele que aborrece tudo aquilo que Deus aborrece. E é este coração que Deus quer dar a cada um de nós. E por que Deus nos quer dar este coração? Simplesmente para sermos iguais a Ele? Não, é para nós sermos iguais a Ele, e para que Ele possa cumprir sobre nós todas as suas promessas. E a palavra de Deus continua dizendo assim: por meu intermédio governam os príncipes e os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo aqueles que me amam. Os que me procuram me acham. Riqueza e honra estão comigo. O que eu acho mais lindo na palavra do Senhor é que, em primeiro lugar, Ele fala assim: você não ame a riqueza, você não ame o ouro, a prata, você não ame estas coisas, antes ame aquilo que eu amo. E quando nós amamos aquilo que Ele diz para nós amarmos, que é aquilo que Ele ama, no momento seguinte, Ele nos dá todas essas outras coisas. Ele nos dá os recursos, Ele nos dá a riqueza, Ele nos dá a honra, Ele nos dá tantas maravilhas que Ele tem preparado, mas é para aqueles que o amam. E amar a Deus significa temer a Ele. E Ele continua dizendo assim: riqueza e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, e no meio das veredas do justo, para dotar de bens aqueles que me amam, e lhes encher os tesouros. Deus quer fazer algo novo sobre a sua vida. E uma das coisas eu tenho tido como experiência ao longo dos anos, todas as vezes que Deus quer fazer algo de novo, de extraordinário sobre a vida do seu povo, Ele envia uma palavra. E estas palavras vêm para marcar um tempo na nossa vida. E eu creio que Deus quer trazer um renovo, como orou a pastora aqui, sobre a vida de cada um de nós. Um renovo na alma, um renovo no espírito, um renovo na alegria, um renovo na fé, um renovo na santidade, um renovo na convicção do chamado de Deus, um renovo na certeza de que Ele está com a mão estendida sobre nós, um renovo de que a nossa família pode ser uma bênção, um renovo no sentimento de que Ele nos chamou com um propósito especial. Deus quer fazer isso sobre a nossa vida. Em Provérbios capítulo de número 1, verso de número 7, diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas
Os tolos desprezam a sabedoria e o ensino. A tolice é próprio, não do ímpio. A tolice é próprio das pessoas que são imaturas, infantis, que ainda não cresceram e que se dedicam a fazer coisas tolas porque a tolice ainda faz parte da sua realidade. Por isso Deus ensina-nos estas verdades, não para nos rejeitar ou para de alguma forma nos condenar ou nos jogar num profundo abismo, mas para nos levar a uma etapa superior, a um degrau mais alto, e assim cumprir sobre nós a palavra que vem dele. Eu quero junto com você experimentar isso. Eu estive esta semana no Rio de Janeiro, e vocês sabem, está ocorrendo um evento com proporções e projeção mundiais, que é o Rock in Rio. E eu via a movimentação em torno daquele evento em todas as áreas daquela cidade. E só se falava nisso. Só se falava do Rock in Rio. E uma das coisas que me chamavam a atenção é que à medida que a sabedoria ainda não faz parte da nossa vida, nós construímos para nós não apenas ídolos, mas coisas que vêm para entreter e encher o nosso coração, para que o tempo passe. Mas o que ocorre é que o tempo passa. E eu vi ali algumas pessoas comemorando o fato de terem estado no primeiro Rock in Rio há 30 anos atrás, e continuam firmes ali nas suas carreiras, e continuam ainda avançando. E se por um lado isso é algo meritoso, né? Você ter uma carreira longa, extensa, e ainda depois de 30 anos, um músico estar fazendo sucesso. Por outro lado, depois de 30 anos, você estar da mesma maneira, é algo intrigante. Nosso querido pastor Carlos Alberto, ele tem umas tiradas que às vezes são até desconcertantes para aqueles que ouvem, né? E já por mais de uma vez fala assim, que ele conta, né, que encontrou com fulano, encontrou com cicrano, encontrou com Beltrano, fala: Carlos Alberto, você continua o mesmo, não mudou nada. Ele fala: você me deixou triste, eu achei que eu tinha melhorado alguma coisa, né? Ele falou: os anos passam, você está o mesmo. Ele fala: que desgraça, que infelicidade, eu achei que eu tinha conseguido melhorar um pouquinho. E é uma realidade. Como está progredindo a nossa vida? Eu era vivo, embora não pareça, né? Na primeira edição do Rock in Rio, há 30 anos atrás, eu já tinha nascido. Hã? Não precisa entregar a idade assim, né? Eu tenho mais de 30, embora seja para espanto de muitos, né? Mas eu olho para trás e vejo quanta coisa mudou na minha vida. Eu não era convertido, depois eu encontrei Jesus. Eu não conhecia as abundâncias deste evangelho que não só seduziram, mas transformaram e resgataram a minha vida. Eu era solteiro e não me arrependo de ter mudado de status, viu? Coisa linda no meu coração. Quantas coisas mudaram na nossa vida. Eu gostei muito, embora não seja muito ortodoxo o cristianismo daquela nossa irmãzinha baby do Brasil, mas ela não escondeu a sua fé. Até eu estive com o genro dela semana retrasada, ele veio para Londrina, e sempre que ele está aqui, ele me liga, e a gente tem uma amizade muito gostosa, tanto com a filha quanto com o genro dela. E eu gostei da postura dela, de expor a mudança que houve em sua vida. E eu não sei se vocês acompanharam alguma coisa, parece-me que foi a apresentação mais marcante, mais impactante, foi o encontro daquela família, depois de 20 e poucos anos sem
estar juntos. E ali demonstrou um valor que talvez as pessoas não foram para buscar aquele valor. Ali foi salientado um princípio que talvez não foi o que as pessoas foram buscar, mas foi o que a mídia no mundo inteiro pôde focar. Porque ali estava um princípio de Deus, de sentimentos que são bons, legítimos, do carinho entre pais e filhos, filhos e pais, mesmo estando separados ali, o marido e a mulher há tantos anos, 24 anos de separação, ainda demonstraram ali a alegria do reencontro. A vida é constituída destas coisas, e se nós imaginamos que a sabedoria ou o temor do Senhor se manifestam em coisas absurdas ou absolutamente marcantes da nossa vida, eu posso dizer para vocês, o que é marcante na nossa vida é a soma da obra, é aquilo que nós fazemos todos os dias. Eu estava esta semana lendo a história de um homem, que talvez você nunca tenha ouvido falar nele, embora ele seja famoso, mas ele viveu entre os anos 329 e 373 depois de Cristo. E esse homem, ele recebeu o título de santo pela Igreja Católica. O nome dele era Basílio. E este homem, que foi chamado de São Basílio, ele nasce num lar extremamente crente. A sua avó, uma mulher muito crente, que se converte ao cristianismo no início do primeiro século, do segundo século, e ela influencia toda a sua família. E esse tal de Basílio Mogno, ele faz da sua vida o reflexo da vida da sua avó, que foi quem o criou. E uma coisa que este homem entende é o temor do Senhor, e ele fala algumas verdades que impactaram o meu coração. Este homem, para vocês terem uma ideia, embora tenha nascido num lar cristão, ele se desvia em determinado momento da sua vida. E São Basílio vai buscar as coisas do mundo, as riquezas, a glória humana, vai buscar a fama, vai buscar a honra que o mundo poderia lhe dar. Mas em determinado momento, ele descobre a pessoa do Espírito Santo. E ele traz 3 frases na sua obra que impactaram demais o meu coração. Ele diz assim, que quando obedecemos ou quando tememos a Deus, por medo do que pode nos acontecer, da ruína que pode sobrecair sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a miséria que pode nos alcançar, sobre as desgraças que podem de alguma forma ser atraídas sobre nós, quando nós tememos a Deus por isso, nós somos comparados a escravos. E ele fala, quando nós tememos a Deus pelo que Ele pode nos dar, conforme o texto que nós lemos aqui em Provérbios 8, pelas riquezas, pelo ouro, pela prata, pela fama, pela sabedoria, pela honra, nós nos comparamos aos mercenários. Mas ele conclui o seu pensamento dizendo, quando nós tememos a Deus, porque nós o amamos, nós somos comparados a filhos. E é este terceiro estágio, o estágio no qual nós encontramos a maturidade que abre as portas do paraíso para nós nesta terra. Porque as promessas de Deus são para aqueles que o amam. E ele diz, ainda o escritor aos Provérbios, que o temor do Senhor é fonte de vida.
para evitar os laços da morte. E Provérbios 19, 23, ele diz assim: o temor do Senhor conduz à vida, e aquele que o tem ficará satisfeito, e mal algum o visitará. Nesses dias de tanta irreverência, aonde parece que falar o que pensa é sinônimo de liberdade, as pessoas, de um modo geral, estão se colocando num caminho muito perigoso, porque o temor do Senhor deve nos apartar do mal, das más conversações, dos maus pensamentos, das más atitudes. Começando, sabe aonde? Aonde tudo começa. Na nossa intimidade com Deus. Porque muitos de nós abandonamos a intimidade com Deus. Não oramos, não temos tempo de comunhão, não temos tempo de relacionamento. Imagina que alguém marcou um encontro com você e todos os dias ele vai ao lugar do encontro e fica ali esperando, e nós não aparecemos. Todos os dias, durante toda a nossa vida. E em determinado momento, quando a angústia bate a nossa porta, nós corremos para aquele lugar, pois sabemos que ali está o Pai. E Ele olha para nós com seus olhos de amor e diz: eu esperei você todos os dias, porque eu queria avisá-lo para não andar por este caminho. E muitos chegam dizendo: por quê? Por quê? Por quê? E o Pai responde: eu esperei você aqui todos os dias para avisá-lo, para alertá-lo, para dizer a você: não ande por este caminho. Como alguém um dia disse, a oração não pode ser o último recurso, ela tem que ser o primeiro. Porque quando ela é o último recurso, talvez nós já estejamos tão machucados, tão deteriorados, tão miseravelmente massacrados, que até o tom e o teor da nossa oração já estarão comprometidos. Deus quer dar a mim e a você aquilo que Ele sempre quis: uma vida plena, abundante, abençoada. E Ele quer dar a cada um de nós a consciência de que nós pertencemos a Ele e o mundo jaz no maligno. Nós pertencemos a Ele. Eu estava ouvindo o testemunho de um pai num diálogo com a sua filha, um diálogo desesperado, para tentar demovê-la da ideia de entregar-se a este mundo. E o pai, nesse diálogo desesperado, dizia à sua filha que o mundo só atraria sofrimento, mas em Deus estava a segurança. E quando eu ouvi esse testemunho deste pai, eu falei: esta é a mensagem do nosso Pai, todos os dias para cada um de nós. E à medida que nós ouvimos este conselho do nosso Pai, nós nos afastamos dos perigos da destruição. Todos os dias os nossos líderes, muitos deles que estão sentados aqui nesta manhã, tratam de dramas familiares junto conosco, pastores. Dramas que parecem ser insolúveis, dramas que são fruto da simples escolha equivocada de pessoas que renunciaram e de uma forma até inexplicável, rejeitaram a sabedoria e o ensino e abandonaram o temor do Senhor.
mas Deus não desiste de nenhum de nós. Por isso o tema desta mensagem é o temor do Senhor. É aqui que está a chave. O temor do Senhor é a chave para esta vida plena, abundante e maravilhosa. E também está escrito que ao coração contrito e quebrantado, que teme ao Senhor, Deus jamais vai rejeitar. E eu quero finalizar esta palavra que eu compartilho com vocês nesta manhã, orando a oração do salmista Davi, no seu Salmo 90, 12. Ensina-me a contar os meus dias, de modo que eu alcance um coração sábio. E é este o desejo que eu tenho para a vida de cada um de vocês. E qualquer outra coisa que você tenha vindo buscar aqui nesta manhã é fruto deste temor do Senhor. É fruto desta sabedoria que começa quando você passa a temer a Deus. O temor do Senhor é fonte de vida. Quem o acha, quem o tem, mal algum o alcançará. Ele dará a você o ouro e a prata, a honra e tudo mais que você imagina que alguém abençoado por Deus pudesse ter. As promessas do Senhor são para aqueles que o temem e o amam. Quem tem medo de Deus está na posição de escravo. Quem o teme por causa das recompensas, na posição de mercenário. Mas quem o teme porque o ama, alcançou a posição de filho. E é esta última posição que eu desejo para mim e para você. Eu quero que a graça do Senhor nesta manhã opere uma transformação no seu coração. Se você deseja isso, quero convidar você a estar de pé agora, aí onde você está. E eu creio que Deus vai enviar ao nosso coração a consciência da necessidade deste temor. Temor que nos aparta do mal. Temor que nos leva a aborrecer aquilo que Deus aborrece. Temor que faz de cada um de nós gente íntegra. Temor que valoriza o que Deus valoriza. Temor que enche o nosso coração com todas as promessas e benefícios que o nosso Pai tem para nós. Os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Guia os meus passos pela caminhada. Eu sei que não estou sozinho. Ele eu não temerei mal algum. Todo meu diante de ti. Eu te buscarei, Senhor. Aleluia, Senhor. Eu te buscarei, Senhor, de todo o meu coração, toda a minha paixão. Eu te buscarei,
Eu quero só, antes de orar, comentar uma coisa com vocês. Todos os dias chegam a nós, pastores, notícias a respeito do rebanho. E muitas misérias, e misérias muito maiores do que a gente pode imaginar, fazem parte da vida destes que um dia foram separados e alcançados por esta graça maravilhosa. Lembrando que Jesus não veio para aqueles que estavam enfermos, para aqueles que estavam sãos, desculpem, veio para aqueles que estavam enfermos, e por isso Jesus veio. Mas mesmo depois de ter recebido esta graça, muitas coisas permanecem vivas nas práticas diárias de muitos de nós, impedindo aquilo que Deus tem para nós alcançar as nossas vidas. Sonhos que parecem que vão sendo protelados, prorrogados, bênçãos que parecem que nunca chegam, dificuldades em relacionamentos que parecem insuperáveis, lares divididos, uma qualidade de vida comprometida em todos os sentidos, uma vida espiritual anêmica. Tudo isso acontece porque falta este ingrediente que é a chave, o temor do Senhor, porque é o temor do Senhor que nos leva a comparecer ao encontro todos os dias, que nos leva adiante de uma provação da nossa vida, não escolher o que a nossa carne quer, mas o que Deus quer que façamos. E é nessas oportunidades de provas que nós podemos acumular como se fossem as pedras que vão compor a nossa coroa. Ou nessas oportunidades é que estamos abrindo mão delas. Quando você ouvia eu ler aqui em Provérbios 8 que diziam que é através do temor que os reis reinam, que os príncipes governam. Deus nos tem chamado para ser reis e sacerdotes e príncipes no seu reino, mas é através do temor que os reis e os príncipes governam. E eu quero desafiar você hoje a começar a juntar as pedras para a sua coroa, porque Ele tem chamado cada um de nós de reis, de príncipes, porque o mundo jaz no maligno, e jamais Deus idealizou entregar qualquer coisa de boa nas mãos do maligno, mas Ele idealizou entregar em nossas mãos. E se estamos de mãos vazias, é porque temos sido tantas vezes reprovados. E eu vim aqui nesta manhã para estimular você e dizer que Deus ama você, e a proposta continua a mesma. Eu quero te abençoar, eu tenho prazer em te chamar de meu filho. Mas muitas vezes vivemos na posição do escravo, ou na posição do mercenário, porque não descobrimos ainda que o que Ele mais deseja é que sejamos filhos. Deus nunca quis ter escravos, Deus nunca quis ter para si trabalhadores bem remunerados. Deus sempre quis ter herdeiros. E eu quero abençoar você, herdeiro e herdeira deste Rei maravilhoso. E eu quero que você nesta manhã não só entenda o que significa o temor do Senhor, mas que você busque isso todos os dias da sua vida. E eu quero que junto comigo, todos os dias, a oração que Davi fez chegue ao céu através da minha e da sua boca, dizendo: Senhor, ensina-me a contar os meus dias de modo que alcance a sabedoria. E a sabedoria é temer a Deus. A sabedoria nos aparta do mal. O temor do Senhor nos aparta do mal. O temor do Senhor é vida
O temor do Senhor afasta de nós todos os males. E eu quero abençoar sua vida nesta manhã de um modo novo. Põe suas duas mãos sobre o seu coração. Pai, eu sei que nós não somos nada além do que seres humanos, limitados, caídos, fracassados, frustrados. Mas um dia o Senhor colocou os seus olhos de misericórdia sobre cada um de nós. E o Senhor nos amou. E o Senhor estabeleceu não só um plano de salvação, mas o Senhor executou este plano, levando-o a termo através da entrega do teu Filho Jesus na cruz para nos salvar. Mas muitas vezes permanecemos com a mesma irreverência, com o mesmo sentimento de autoridade própria, fazendo do livre-arbítrio uma arma contra nós mesmos. Mas nesta manhã, meu Pai, eu clamo para que haja neste lugar a conversão de muitas pessoas a Ti, e que corações que estavam afastados deste temor possam de fato se render aos teus pés, não por medo, não por interesse, mas por amor ao Senhor. Espírito Santo, vem e derrama este amor sobre nós nesta manhã, o amor que nos leva a temer a Deus, o amor que nos leva a uma entrega, o amor que nos leva a uma renúncia, o amor que nos leva a uma mudança de postura, um amor que nos leva a nos apartar do mal, um amor que nos leva a fechar os nossos ouvidos para a maldade, para a miséria deste mundo, um amor que nos leva a todos os dias comparecer no lugar do encontro. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo estas vidas, eu abençoo estas famílias que me ouvem, aqueles que estão pela internet neste momento ligados a nós. Sejam transformados por esta palavra, lares transformados, casamentos transformados, pessoas sejam libertas dos vícios, da avareza, sejam libertas da maldade, da língua ferina, em nome de Jesus. E venha a tua sabedoria sobre nós, ensina-nos a contar os nossos dias, de modo a alcançarmos um coração sábio, Senhor. Eu abençoo estes meus irmãos e junto com eles, tomo posse da tua palavra, declarando a ti, Senhor, o meu amor, que esta igreja possa te amar todos os dias da sua existência, em nome de Jesus. Amém.